Olá a todos e a todas. Eu espero que todos estejam muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu sou a professora Alexandra e vou apresentar o meu artigo que é intitulado As influências das narrativas no entendimento de processos constitutivos da profissão professor. A voz de alunos de um mestrado acadêmico no sul da Bahia, Brasil. Bem, esse artigo ele é resultado de uma disciplina optativa que eu ministrei no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, na Bahia, no Brasil. Essa disciplina ela se chamava Narrativas Autobiográficas, Memórias, Reflexões e Formação Docente, e ela foi oferecida de forma condensada na segunda quinzena agora de agosto de 2016. Bem, eu vou falar um pouco sobre os motivos que me fizeram propor essa disciplina optativa, que me levam então a trabalhar com as narrativas. Acho que em primeiro lugar está a relação com a minha experiência como professora de curso de licenciatura já há quase 10 anos. E basicamente eu trabalhei com estágios supervisionados, práticas de ensino e agora mais recentemente com a prática como componente curricular. E nesse período eu tenho trabalhado com narrativas com os alunos da graduação e pela fertilidade que elas apresentam para o processo reflexivo em relação à profissão docente, fez com que eu lançasse então um olhar investigativo para as narrativas desses alunos do mestrado, numa tentativa de atribuir valor aos saberes e às práticas que eles já possuem e também contribuir para o fortalecimento das suas identidades. Especificamente relacionada à disciplina, os objetivos, né, que me levaram a desenvolver esse trabalho com as narrativas foi desenvolver um processo formativo que valorize esses saberes e as práticas que os alunos trazem, contribuir para que eles desenvolvessem processos reflexivos sobre suas trajetórias, tanto pessoal quanto profissional, e para contribuir para o fortalecimento das suas identidades docentes. E também no intuito de torná-los autores da sua própria história. As narrativas, elas tiveram um aspecto avaliativo, é parte de um dos processos avaliativos da disciplina, e nesse sentido elas foram orientadas para que eu pudesse obter alguns objetivos que tinha planejado para a disciplina. Então, eles partiram de questionamentos que foram: que professor sou eu? O que me aconteceu ao longo dessa minha trajetória para que hoje eu tenha as ideias que eu tenho e não outras ideias? O que na minha história foi formador para mim, a partir das experiências que eu vivenciei? E o que, afinal, me constitui como professor? A partir desses questionamentos, eles passaram a narrar a sua trajetória, então. Antes de apresentar, então, os outros aspectos da disciplina, os objetivos que foram eleitos para este artigo são, então, discutir e avaliar a disciplina, analisar as reflexões que esses alunos apresentam nas suas narrativas e, desta forma, compreender os processos formativos que se relacionam à questão da identidade docente. A disciplina se desenvolveu, então, com a participação de 8 alunos, sendo que 6 deles eram regulares. Tivemos uma aluna especial que tem interesse em voltar para os seus estudos
e participar do processo seletivo para o mestrado, e uma outra aluna que já tinha cumprido os créditos do seu curso e optou em fazer a disciplina porque acreditou que traria contribuições para o desenvolvimento da sua dissertação. Aqui está o pessoal que participou da disciplina, sendo que justamente nesse dia do encerramento, uma das meninas passou por uma intervenção cirúrgica e não pôde estar presente no dia do encerramento. Por isso, faltou uma. Aos alunos eu atribuí nomes fictícios para manter o anonimato deles e como se tratava de uma disciplina de narrativas, eu optei em nomeá-los com nomes de escritores brasileiros para também fazer essa homenagem. Como vocês podem perceber, todos eles têm um curso de licenciatura, né, de formação inicial. Alguns deles já são professores há algum tempo, outros possuem pouca experiência. De qualquer forma, a vivência deles em termos familiares e mesmo a vida escolar também foi considerada durante o trabalho com as narrativas. E também alguns desses alunos participaram de um programa federal de iniciação à docência do governo brasileiro. No processo de análise desses textos dos alunos, das suas narrativas, né, foi possível notar então que a relação com a docência foi marcada por diferentes episódios profissionais ou pessoais que constituíram e ainda constituem parte da identidade desses sujeitos. Isso também foi perceptível quando eles resgataram pela memória algumas situações que para eles foram consideradas marcantes na sua trajetória profissional e pessoal. A partir do mergulho, então, que foi realizado nessas produções dos alunos, nos seus textos narrativos, foi possível criar algumas categorias de análise. A primeira delas está relacionada às experiências pessoais e profissionais que esses sujeitos vivenciaram. A segunda categoria está ligada às influências do ambiente escolar, seja o ambiente escolar familiar, quando tem parentes próximos que são trabalhadores da escola, e também de professores com os quais eles conviveram durante a sua vida escolar. E uma outra categoria está relacionada à formação continuada, no sentido de que todos apresentam essa percepção de que, enquanto professores, eles estão em constante processo formativo. A minha opção é, então, trazer para vocês alguns fragmentos, alguns excertos das narrativas que permitem, então, a análise dessas diferentes categorias. A aluna Carolina de Jesus, por exemplo, apresenta, então, essas influências da vida pessoal, né? Ela também tem muito clara essa ideia de que ela se constitui professora a partir das relações que ela estabelece, né, com o mundo de uma maneira geral. E destaca que no momento da sua escolha profissional, a família não prestou o apoio que ela esperava, porém, para ela isso foi compreensível, tendo em vista as características da profissão professora atualmente, o modo como a sociedade vê essa profissão. Então a Carolina traz essa ideia de que esse constituir-se professora é uma grande mistura de emoções, de representações, tensões, conflitos, superações, expectativas, enfim. A Cecília Meirelles pode até ser considerada um destaque no sentido de que não era uma pessoa que desejava ser professora. Embora tenha tido um contato muito afetivo e próximo da escola,
tendo em vista que a sua mãe já exerceu diversas funções, né, no ambiente escolar. E ela também traz essa questão forte de fazer as relações, né, entre os seus aprendizados profissionais ou acadêmicos, enfim, e as vivências pessoais. Então, a Cecília Meirelles chega a essa conclusão, que a identidade docente dela traz muito carregada essas relações que ela estabelece com o mundo. Partindo então da perspectiva desses dois exemplos que eu optei em trazer para este texto, a gente pode perceber que isso é corroborado também por outros estudos, né, desenvolvidos a partir da narrativa e a questão das identidades, é de que elas não são inatas, né, muito menos permanentes, elas estão sempre em processo de elaboração, a partir daquilo que nós vivenciamos e a maneira como respondemos também a essas experiências. Ou seja, Savelli também, um outro autor que trabalha essa questão, lembra isto também. A identidade profissional ela é construída na relação com o outro. Então, esse processo, essas relações estabelecidas a partir do ensino e da aprendizagem, são elas que também contribuem para a formação dessa identidade. Pensando agora na questão das influências dos ambientes, né, tanto familiar como a relação com os professores na vida escolar, a Ruth Rocha, uma das alunas, ela se percebe como, por influência de uma tia tendo se constituído a partir já das suas primeiras experiências na adolescência, enfim, embora ela tenha tido no início da carreira uma experiência na escola particular que não foi para ela tão positiva, ao olhar para isso hoje, ela reconhece que naquela oportunidade ela também adquiriu alguns conhecimentos, especialmente da gestão escolar, que atualmente são os conhecimentos que praticamente norteiam a carreira dela na educação básica. Aí, a partir dessa experiência e também dessas reflexões que ela já vinha desenvolvendo, ela então se apaixona pela docência e procura preencher essas lacunas da sua formação inicial na realização de cursos de especialização e agora no desenvolvimento do mestrado. De qualquer forma, essa influência da tia é bem marcada. O Jorge Amado, que foi o único rapaz participante da disciplina, que teve sua grande maioria composta por mulheres, quando ele se volta para sua narrativa e vai trazer recordações lá da infância, ele se lembra de ser um professor que, quando brincava de escolinha, trazia características de professores que ele mesmo tinha tido durante a sua vida escolar. Ele era aquele professor que corrigia as coisas com caneta vermelha, que era autoritário e que esperava que o aluno tinha que ter medo da sua avaliação, por exemplo. E ele percebe também que depois, mais tarde, na sua adolescência, houve essa influência de alguns professores com os quais ele conviveu durante o seu período de ensino médio. Então, ele consegue perceber que ele, ao brincar de escolinha ainda, se vê como aquele professor que, na realidade, ele mesmo temia enquanto estudante. Nesse sentido, então, quando a gente pensa, né, nessas influências que este profissional sofreu durante todo o seu período escolar, durante o seu período da graduação e durante os seus outros estudos, a gente percebe que essa vida profissional e pessoal dessas pessoas em formação, ela está em constante movimento, né? E esse movimento que permeia também esta produção dessa identidade desse sujeito. E por meio desses escritos, né, quando esses sujeitos se
se lançam ao desafio de escrever as suas narrativas, por exemplo, a gente percebe também essa dificuldade entre separar o vivido do que está para o viver. Acontece tanto a experiência quanto as narrativas, elas se misturam e se pode afirmar que essa escrita, então, sobre uma determinada realidade, pode afetar esta mesma realidade. Esta percepção, os alunos conseguiram tanto compreender, como também trazer para as suas próprias narrativas. Um outro aspecto também muito interessante que acaba por contribuir para a criação desta terceira categoria se relaciona evidentemente à questão desse processo formativo ser um contínuo, não há um marco que diz agora estou formado como professor de. Isso foi perceptível em praticamente todas as narrativas, que esse profissional ele está em constante processo formativo e que ele vai se constituindo, como diz Adélia Prado, nesse emaranhado de relações diárias, isso pensando na vida profissional e na vida pessoal. Tanto que a própria Adélia diz que no período inicial, ela, como assistente de professor naquele momento, ela vivenciou experiências positivas e experiências negativas. Optou por dar mais crédito às experiências positivas e percebe então que a sua constituição como professora se dá a cada dia e apresenta então as marcas, né, dessas lições diárias das pessoas com as quais ela se relaciona. Se a gente pensa então nessa percepção da formação continuada, não dá para não trazer o Jorge Amado, que destaca na sua narrativa essa possibilidade de se sentir cada dia um professor diferente. Esse aspecto dinâmico da profissão e também do ambiente escolar. Ele vê, né, nas suas próprias experiências com a docência, essa possibilidade de sempre ressignificar os saberes que ele traz da sua atuação profissional. E ele já é uma pessoa que já teve a oportunidade de trabalhar em várias escolas, em várias, sejam elas estaduais, federais, privadas. Então, ele tem experiência em algumas redes escolares. E ele traz essa ideia, então, de que o profissional que ele é hoje tem as marcas daquela criança que brincava de escolinha, daquele estudante que se apaixonava pelo Instituto Federal, onde desenvolvia o ensino médio, e do professor que ele foi no início da carreira, quando ainda não tinha nem mesmo finalizado a sua própria graduação. Para finalizar essa análise sobre a questão dessa formação ser um contínuo, alguns autores, como Savelli e mesmo Alves, eles trazem então essa ideia, né, da inconclusividade, desse inacabamento e dessa possibilidade de que o professor possa ter um controle das decisões e ações que ele toma de uma forma autônoma. E esse sentimento permite então que ele possa ir em busca de novos desafios, consiga enfrentar esses desafios a partir de novos conhecimentos que as suas próprias relações com o mundo vão estabelecendo. Para finalizar, com algumas considerações ainda que inconclusivas, a experiência com essa disciplina e com essa busca de trazer para essas narrativas esses vestígios formativos, essas marcas que esses alunos trazem e talvez sobre as quais eles ainda não tivessem parado para pensar, refletido, trocado com os seus pares, as suas ideias, enfim,
traz essa percepção então das escolhas, que elas são necessárias na nossa vida profissional diariamente, e essas decisões que nós tomamos diante dos acontecimentos, tanto profissionais como pessoais, acabam contribuindo com a formação dos nossos processos identitários. E mais que isso, que a escrita dessas narrativas permite a esses professores revelarem suas práticas, seus conflitos, seus saberes, manifestando então as suas singularidades. Qual professor é aquele professor? E essa percepção do constante processo de formação. Aqui apresento as referências que foram utilizadas para essa apresentação especificamente. E é claro que todos tenham acesso ao artigo, onde estão as referências completas. Eu agradeço pela atenção de todos e de todas e desejo que continuemos com um ótimo evento. Muito obrigada.